É o livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 13, né? Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se, Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunhas de sua ressurreição. E apresentando dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome O Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Seria essa segunda parte, né, do capítulo 1. Então a gente, da última vez que a gente teve a oportunidade de estar junto, então a gente fez uma reflexão nesse início, né, no último encontro do Senhor ali, versículo 11, né, na última segunda-feira lá, quando Jesus foi assunto aos céus diante deles, né, e eles ficaram olhando, né, ele estava no Monte das Oliveiras. É uma profecia, inclusive, que Zacarias, né, que o Senhor deu a Zacarias, né, que ele vai voltar, o monte dele, e os pés dele vão estar sobre o Monte das Oliveiras. Aqui os dois varões, os dois anjos confirmam né, esse mesmo Jesus que você viu aqui subir, ele vai descer aqui nesse mesmo lugar, né, uma ratificação daquela profecia de Zacarias, né, quando Jesus retornar. Eles, né, diante desse, digamos assim, eu não imagino o que deva ter sido essa cena, né, estando ali de repente vendo o Senhor subir nas nuvens. Imagina eles que tinham a promessa já desde aquele tempo do Senhor voltar, né? Eu fico imaginando quando eles viam passar ali, que era um local muito comum de se passar, né, Monte das Oliveiras ali, praticamente uma distância de um sábado para Jerusalém, então assim, de caminhada, né, então assim, era um local onde se passava, onde se andava bastante. Eu fico imaginando o que devia ser isso na vida daqueles discípulos, né, que andaram com o Senhor, né, e que depois viram o Senhor ressurreto, e que depois experimentaram ver o Senhor ser assunto aos céus, com uma promessa de que ele ia voltar. Assim, eu posso estar enganado, é uma percepção pessoal, mas quando a gente lê o livro de Atos e alguns outros comentários como Paulo, a impressão que aqueles irmãos têm é como Jesus fosse voltar naquele período que eles estivessem, né? E eu acho que essa é a ideia mesmo de todo cristão, né? Todo cristão avivado, todo cristão que está com o coração no Senhor, a expectativa que ele tem é que o Senhor vai voltar naquela geração que ele está, ainda que a gente saiba que, né, isso existem
digamos assim, pontos, né, ou sinaleiras assim, proféticas de situações que estão se cumprindo até essa volta do Senhor, mas o coração daquele discípulo arde, né, e o que ele mais espera mesmo é o Maranata, é encontrar de alguma forma com o Senhor, né? Então eu fico imaginando o que devia ser a vida daqueles primeiros discípulos, né, nessa situação do Senhor voltar, né? Eles passando ali, foi aqui que Jesus subiu no Monte das Oliveiras, foi assunto aqui. E os anjos estavam aqui e eles confirmaram a profecia, ele vai descer, ele vai voltar. Então eu fico... até quando Paulo, né, fala sobre a passagem aos irmãos em Coríntios da ceia, né, que todas as vezes que a gente se reunia, a gente deve lembrar a morte dele até que ele retorne. Eu acredito que devia ser algo que devia ser, digamos assim, muito vivo naquele início de igreja, não só uma vida aqui, nossa, normal, da terra, com as responsabilidades, com as coisas que nós temos para fazer, mas eu acredito que esses irmãos estavam muito esperançosos com esse retorno do Senhor, né? Eles sabiam que aqui eles iam passar tribulação, né, que eles iam ser afligidos, mas eles várias vezes foram encorajados a terem bom ânimo, que o Senhor estava com ele todos os dias, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Existem provas, né, como Pedro fala, às vezes nós somos entristecidos, né, mas esse entristecido no sentido da gente ser provado na nossa fé, porque não há também como materializar a fé se não houver de fato, né, uma circunstância que faça aquele que não crê poder ver, né? A gente pode falar assim, tá bom, eu creio, mas Daniel podia falar eu creio, mas ninguém que está à volta ia crer, só crer no dia que Daniel estava dentro da cova do leão. Aí você fala assim, não, o Deus de Daniel é real, ele crê num Deus que é real, essa fé dele é viva. Então a fé, por mais que ela seja invisível nesse ponto, porque não se vê, mas para o ímpio ela só vai se materializar muitas vezes quando nós somos provados. E às vezes, como hoje em dia a gente vê essa visão distorcida, né? Às vezes a nossa fé está sendo provada, e Pedro ainda diz que ela deve ser provada como o ouro que vai para o fogo, ou seja, e essa fé provada vai redundar em louvor, glória e honra a Jesus Cristo, né? E às vezes as pessoas acham que porque estão numa provação, numa situação, muitas vezes são criticadas, muitas vezes, você deve ter feito alguma coisa errada, ou você não tem fé, ou isso, aquilo, como muitas vezes as coisas são percebidas de uma forma. Imagina olhar para a vida de Paulo, um homem então sofreu tantas chibatadas, prisões, fome, nudez, ou outros irmãos também, né, que passaram tantas situações, e era naquelas situações, né, onde a fé de fato ficava evidente para aquele que não cria no Senhor, né? Naquele momento que ele reagia diante daquela tribulação, a forma como ele se apresentava, né? Vinha uma situação que é para entristecer, mas aí ele falava assim, mas o cara caiu no barco, teve um naufrágio, tudo normal, agora a cobra picou, ele está de boa, a gente está fazendo a fogueira aqui junto. Então o lidar com o dia a dia, o lidar com as dificuldades do dia a dia, com uma fé real, era o que fazia com que aqueles que não eram do Senhor, que não entendiam o Senhor e não podiam ver Deus, né, viam a fé daqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo afrontados e que estavam diante de tribulação. Então, como é importante ter essa percepção de Pedro. Por isso que Pedro fala, né, quando a gente for provado, que a gente se alegre. Às vezes as pessoas, quando leem isso, pensam até assim, mas caramba, ele é doido. Não, se alegre no sentido assim, porque você está sendo provado, essa sua fé vai redundar em louvor e glória para o Senhor Jesus Cristo, que é o objetivo final mesmo da nossa fé, não é obter o que eu quero. O objetivo final da fé é glorificar a Deus, né, e fazer com que aqueles que não o conheçam, possam conhecer, às vezes até sem palavras, só com atitudes nossas. Vem uma bomba, vem uma notícia, de acordo com como a gente reage àquilo, é exatamente a firmeza da nossa fé, né? Então, quando uma pessoa está assim, recebe aquela coisa, balança muito, né? Claro, a gente sente, são situações naturais, a gente não está falando isso. Todos nós passamos, mas até o ímpio percebe, e a forma como, passar daquele momento inicial, daquele choque, né? Como nós reagimos, como nós lidamos, como nós tratamos com isso diante do Senhor, né? Então, por isso que o Senhor falou para a gente ter bom ânimo, né, diante das aflições do mundo.
Quer dizer, porque de alguma forma vão vir situações sobre a gente para tentar roubar a nossa paz, para tentar roubar a nossa alegria, vamos colocar dessa forma, né? E quando a nossa alegria está no Senhor mesmo, quando a nossa paz está no Senhor mesmo, né, a gente pode viver muito do que esses irmãos aqui viveram, situações que não são fáceis, são difíceis, né, perdas dolorosas, né, a gente não está falando isso. Eu lembrei aqui por exemplo, de uma irmã que, olha só como é que é a coisa, né? Estava falando disso, agora veio esse testemunho na minha cabeça. Um domingo de manhã, uma reunião, estava todo mundo colocando, cada um com o seu problema, sua dificuldade, orando a Deus e tal, e essa irmã veio fazer uma visita para a gente. Ela era de Santa Teresa, ali mesmo, Santa Teresa, mais pro centro, né? E isso já tem bastante tempo, já tem uns 5 anos, né? E quando ela foi, já devia ter uns 2 ou 3 anos que teve, foi naquela época da chuva, teve um desabamento naquela região, né? E assim, aí você vê o pessoal às vezes no louvor e tal, passou aquele momento, cada um também o pessoal meio desanimado e tudo, normal das lutas, das tribulações, né? E essa irmã, depois pediu uma oportunidade para dar o testemunho dela, e ela falou assim: olha, glorifico a Deus, louvo a Deus. Queria contar um pouquinho da minha experiência, como Deus tem conservado a minha consciência, como Deus me guardou, né? E aí o pessoal não entendeu muito bem e ela começou a contar que nessa chuva que teve um desabamento, né? Ela era casada, tinha 3 filhos, nesse desabamento o marido e 2 filhos morreram. Só sobrou um filho, né? Foi no momento que ela foi sair de casa, né, para ir a algum mercadinho, alguma coisa que ela estava precisando, e naquele momento desceu o talude, né? Quando desceu o talude, aterrou o esposo dela e os 2 filhos também. Só ficou um filho vivo, esse filho era o único que não era crente, os outros 2 eram, que morreram, né? E ela contou que quando ela voltou, um dos filhos ficou soterrado, mas conseguia gritar lá de baixo. E ele estava muito angustiado. Ele falava: mãe, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer. Você imagina o que deve ser isso com uma mãe? Na hora, assim, eu lembro que eu fiquei chocado com aquilo, porque eu falei assim: cara, não tenho problema. Sabe quando a pessoa começa a contar uma coisa, tu olha para a tua vida e fala assim: meu irmão, não tenho problema nenhum. Na hora, eu lembro disso até hoje, isso me marcou assim, de uma forma impressionante. E o que me edificou muito foi a fé dela, a tranquilidade e a paz que aquela mulher falava. E ela virou para o filho dela e falou assim: calma, meu filho, isso vai passar, é só um momento. Daqui a pouco você vai fechar os olhos e quando você abrir, você já vai estar na glória com o Senhor. Mamãe está aqui do seu lado e vai ficar até o final na sua passagem. E ela teve a calma de conduzir o filho dela ali até o filho dela não teve como tirar os destroços, né, com a chuva e tudo, até o filho dela vir a falecer e passar para o Senhor, né? E ela falou assim: irmão, se não fosse Jesus na minha vida, eu estaria louca, eu estaria desequilibrado, eu seria uma pessoa atormentada, eu seria uma pessoa que nunca mais me reergueria, por exemplo, na minha vida. Mas glória a Deus, porque o Senhor me consolou, o Senhor alegrou meu coração. Eu moro com meu filho agora que não é cristão, e o Senhor está trabalhando para alcançar ele. E quando ela começou a contar todo aquele drama, mas assim, você vê que não era uma coisa artificial. Quando você via toda aquela, você via a dor, você via a voz, você via o carinho, tudo que tinha, mas você via uma paz que realmente, como Jesus falou, o mundo não pode dar. Ela tinha algo realmente do Senhor, ela tinha a paz e a alegria que vem do Senhor Jesus Cristo, né? E aquilo assim, quando acabou o testemunho, houve um quebrantamento muito grande na reunião, né? Os irmãos começaram a chorar, houve um quebrantamento assim, no sentido pessoal, né? Acho que cada um naquele momento olhou para si e falou assim: puxa vida, às vezes eu estou reclamando, eu estou murmurando, às vezes eu estou achando que está difícil, às vezes eu acho que as coisas não acontecem, às vezes eu acho isso, tudo aquilo, e os meus problemas são só coisas que, sabe, se eu tivesse tudo isso resolvido, imagina uma situação dessa, um filho que não volta, uma situação, um companheiro que foi, né, passar uma situação dessa, né? E aí eu lembro que houve um quebrantamento, um choro, no sentido assim de agradecer mesmo, como você orou, né? De agradecer por a gente estar vivo, de agradecer por a gente estar no Senhor, por agradecer dele estar guardando os nossos pés, guardando a nossa caminhada. Tudo bem que o dia tenha sido muito difícil hoje, tudo bem que a gente tenha recebido muita bordoada, vamos supor, né?
ou que tenha passado por situações ou está atravessando situações difíceis, a gente não está minimizando, ou também não quero minimizar meu sofrimento ou o sofrimento de meu irmão, mas é encontrar o consolo adequado no Senhor, é saber que aos pés dele, aos pés da cruz, né, que no Senhor Jesus Cristo, né, nós podemos lançar sobre ele, como disse Pedro, todas as nossas ansiedades. Um detalhe, ela não culpou a Deus, né? Não culpou. Que é o que muitos cristãos estão fazendo hoje, né? Às vezes eu penso assim, porque é realmente difícil, porque cada um tem o seu. Mas hoje está se passando por um Jesus tão diferente do que a Bíblia nos fala, né? Porque ele fala, hoje em dia está se falando muito da vida abundante, né? Não, que você vai ter a vida abundante. Só que para você for pensar, para você ter a vida abundante, o que os discípulos não passaram? Porque a vida abundante não é aqui, é lá. Teria que ser assim. E uma coisa interessante que a gente viu, que eu ouvi numa pregação, não sei se foi ontem, que o pastor estava justamente, ele falou sobre a diferença do velório de quem não é cristão e de quem é cristão, né? Aí ele falou assim, o certo, entre aspas, numa questão bíblica, é que quem não é cristão tem desespero. E quem é cristão é alegria. Porque Paulo, se você for ver e chegar ao que Paulo fala, né? Porque o meu viver é Cristo e o morrer para mim é lucro. Se eu estou com Cristo e estou morto, é tudo que a gente deveria almejar, né? E o que muitas vezes a igreja não prega. Ou que de repente os cristãos não têm essa consciência. Muitos não chegaram ainda a essa consciência. Imagina, é como a gente não soubesse aquilo que é importante. Eu fico imaginando igual a minha filhinha de 3 anos, né? Ela é uma pessoa, ela é racional, mas pela idade dela, né, o que ela pede, o que é racional para ela, já não é para uma pessoa adulta. Isso é importante do que Paulo fala, não sei se Paulo, mas o escritor de Hebreus fala sobre o amadurecimento, sobre, vocês estão comendo papinha e os anos se passaram, vocês já deveriam estar comendo alimento sólido. Falando sobre a fé, é um pouco disso. Existem coisas que poderiam estar refletindo a minha fé. Ontem eu estava questionando isso, né? Ontem eu fiz um questionamento pessoal, Rafael. Fiquei pensando assim, cara, será que eu estou seguindo a Jesus mesmo? Porque assim, pensando comigo, será que eu sigo mesmo? Será que às vezes eu uso um pouco das ideias, das coisas para tentar me acomodar, para tentar falar assim, não, eu estou orando, eu estou buscando, assim, o quanto eu busco seguir esse homem que é Deus e esse Deus que se fez homem, né? O quanto realmente os meus passos estão atrás dos passos dele. Estava fazendo um questionamento pessoal meu assim, porque é muito natural da gente como ser humano se desculpar, se justificar ou tentar de alguma forma, estou indo, estou um pouco melhor, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas é um pouco mais do que isso. Aí você falou, um pouco dessa questão do crescimento, um pouco dessa questão da maturidade, o quanto uma perda ainda me atinge. Estava fazendo essa situação. O quanto uma notícia ruim ainda me abala. Não que não pode me abalar, pode, mas em que grau abala? Essa é a questão. Né? O que você falou, tem alguns irmãos mais maduros que se alegram. Eu lembro do meu pai, que se alegrou, fez uma festa quando o pai dele faleceu. Se alegrou por quê? Porque ele esperou quase 30 anos para o pai se converter. E o pai se converteu e faleceu. Então aquilo para ele, né, o medo que ele tinha do pai ir sem Cristo era uma coisa tão que deixava ele tão assim, ele orava tanto por aquilo que quando meu avô se converteu de verdade mesmo e partiu, aquilo para ele era uma alegria, né? Embora ele sentisse a saudade, tudo do pai, mas assim, aquela luta fez com que fosse uma alegria, né? Então assim, tem irmãos que vão amadurecendo e vão conseguindo desfrutar isso. Por exemplo, como a gente lê aqui, pessoas que abraçaram os leões no Coliseu, como eu contei, acho que na segunda-feira, 3 semanas atrás, né, sobre aquela moça que teve o filho lançado lá do prédio. Situações de pessoas que esse amadurecimento foi ganhando ela internamente de tal maneira que a paz que ela tinha, a alegria que ela tinha, a fé que ela tinha é tão celestial que você vai olhando, é aquilo, você olha, será que estão no fogo, não se queimam?
o Daniel está lá na cova, o leão não pega, aquelas coisas que parecem só história do passado, se tornam realidade hoje. Se torna realidade hoje. Muita gente que poderia dizer que era do Senhor, podia ir para uma cova cheio de medo e leão. Mas quando a gente vê Daniel, a gente vê que era uma fé real. Era algo real. E aí as pessoas olham e falam assim, todo mundo tem que adorar o Deus de Daniel, né? Não foi o que o rei assinou o decreto? Todo mundo tem que adorar, porque esse Deus, ele é real, ele não é uma fantasia, ele não é um ídolo de pedra, de madeira. Ele realmente, né, poupou a vida do servo dele. Então, assim, eu acredito que aqui no início do livro de Atos, esses discípulos que agora são apóstolos, vão começar a viver experiências, como vocês estavam falando, né, que o pregador trouxe, né, realidades que o Espírito Santo vai começar a trazer na vida deles, que é diferente daquele momento que eles estavam sendo ensinados pelo Senhor Jesus, em situações, né, de estar ali na água e naufragar, igual a gente, de repente, né, estou andando sobre as águas como o Pedro, mas estou uma afundada, né, ficamos numa situação sob muita pressão e negamos, como Pedro negou, né? Então, assim, situações que eles passaram e agora eles vão viver outras experiências, como a gente vai chegar agora, quando eles tomam algumas chibatadas e eles saem rindo e pulando de alegria. Não é uma coisa muito normal. Se um dia difícil já me deixa às vezes um pouco para baixo, imagina se eu tomasse fisicamente aquelas chibatadas que eles tomavam. Só que eles estavam ali, no momento com o Senhor, já numa maturidade, que eles falam assim, puxa vida, Senhor, muito obrigado por você ter dado a oportunidade de eu ter passado isso, não por um erro pessoal meu, mas por causa do teu nome foi que eu passei isso. Então, assim, eles saíram pulando e cheios de alegria, né? Então, isso serve de um ponto de alerta, né? Que na verdade o verdadeiro evangelho está muito distante daquele que está sendo ensinado nas televisões, né, e nas madrugadas pela televisão. Ou seja, a pérola de maior valor, o que é inabalável, não é o cara que tem muita grana no bolso, tem se pensado, porque grana Deus pode dar, pode abençoar, Deus pode fazer até transbordar. Não é essa a questão, né? A questão do inabalável é daquilo que está ligado ao divino. Imagina, é como Jó. Putz, cara, o diabo tirou tudo, tirou os filhos, tirou tudo. O cara perdeu tudo, mas o cara não perdeu nada. Por quê? Porque tudo que ele perdeu não fez o cara dobrar em nada, Rafa. Pelo contrário, o cara falou, pô, não vim ao mundo, não vou voltar. Eu vim sem nada, pô. Vou voltar sem nada. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo não conseguiu roubar o que dele? A fé. Aquilo o diabo não conseguiu roubar. E aquilo fez com que ele permanecesse como? Inabalável. Teve situações de questionamento e tudo, mas diante do que ele passou, super normal as reflexões que ele fez. O cara perder 10 filhos, o cara perder tudo de um dia para o outro, super normal aquela reflexão. Você vê que Deus não aborreceu, né? Assim, não houve uma condenação da parte do Senhor. Tanto que, tá vendo? Ó, você fez tudo que você queria e ele não blasfemou. Ele questionou como Deus teve nesse dia, não sei o que, parar, começou a falar das situações pelo sofrimento que ele estava passando, que era um sofrimento, a gente está falando do lado humano natural, era muito grande, todas as perdas que ele sofreu. Mas você vê que o relacionamento que ele tinha com o Senhor, o coração que ele tinha, a maneira como ele pensava, não recebia o dia bom, por que eu não vou receber o mal? Quer dizer, não tive uma vida muito legal até agora, e agora eu estou passando por isso, por que eu vou reclamar? Né? Recebi coisas muito boas, agora estou passando por isso, aí vou reclamar só porque eu estou passando por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Isso fez com que, gente, ali era para sucumbir, ali era para o cara botar, talvez aqui, ó, fazer o que Judas fez, era para o cara botar ali o negócio e se enforcar. Tem gente que perde muito menos e já se mata, tem problemas muito menores que esse e já se mata. E na verdade, o que ele tinha? Uma vida com o Senhor. Então, na verdade, o que é a riqueza, né? Senão a própria fé com o Senhor, essa própria alegria, essa própria paz desse relacionamento que agora nós temos com Deus por meio de Jesus Cristo. Então isso deveria ser o de maior valor. Minha filha de 3 anos não, ou o meu filho Miguel, coitado, quando eu tinha 4, 5 anos, entrou com um 10zão e um peãozão gigante por um pirulito, entendeu? Porque o menino chegou com um pirulito, quer trocar? Ele deu. O que era para ele de 4 anos? Pipão com rabiola, 10zão, todo enrolado. Para ele, nada. O pirulito ele pegou e achou que se deu bem. O moleque maior saiu, né? Então, às vezes acontece isso. Às vezes, pela minha maturidade como eu pessoal, quantas vezes eu abri mão de coisas mais celestiais por coisas momentâneas? Não foi o que Esaú fez, que era irmão de Jacó?
quando ele chegou, Jacó chegou e falou assim, poxa, eu estou morrendo de fome agora. Jacó falou para ele, eu te dou um prato de lentilha, tu me dá o teu direito de primogenitura, pô, a tua promessa. Ele falou assim, pô, o que adianta essa promessa? O que adianta essa bênção de Deus? Eu estou morrendo de fome, agora me dá um prato de lentilha. E aí o de Deus fala muito sobre isso. Para que a gente, por causa da necessidade pontual, por causa de uma tribulação momentânea, a gente não troque aquilo que é eterno por aquilo que é imediatista naquele momento. Gente, uma hora pode estar muito bom, uma hora pode estar muito ruim, uma hora pode abrir as portas dele, Deus abençoe, uma hora pode no outro sentido. Deus vai sempre, da maneira sábia dele, ele vai saber como ele trata a gente, como procura tratar os nossos filhos também, né? Mas acho que o que deve ter em pauta é isso, né? O cara pode ter o dinheiro do mundo todo, e aí? Né? Tive final de semana passada com uma moça que perdeu o filho de 6 anos. E aí, não adianta. Tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Muito mesmo. Ficou na beira do desequilíbrio. Tá na beirinha mesmo. Ela não é cristã ainda. Tá na beirinha. Conversando, dialogando e tudo. Uma perda que não tem o que você falar. Né? E o filho dela ainda faleceu porque salvou a família toda. Acordou todo mundo que o incêndio estava e conseguiu tirar. Mas o menino respirou muito monóxido e não conseguiu permanecer vivo. Mas salvou os 2 avós, salvou a mãe e a irmã. Porque foi o único que acordou e conseguiu tirar todo mundo e voltou várias vezes para acordar. Todo mundo ficou vivo e ele partiu. O que digo uma mãe dessa, por exemplo? Se não for o Senhor, se não for... Não tem palavras humanas, né? Não tem nada que possa preencher uma perda dessa, um vazio tão grande como esse que, por exemplo, ela sofreu, né? E ela que ainda não crê no Senhor, ainda não tem relação com o Senhor, como ela lida com isso? Ela fica uma coisa muito difícil, né? Então, eu creio que nessa reflexão que a gente está fazendo aqui de manhã, de noite, desculpa, que a gente está vendo aqui do Atos dos Apóstolos, o que é mais importante para a gente do que o Senhor nos conceder uma fé inabalável? Uma paz que guarda a mente e o coração, como Paulo falou. Uma alegria que o mundo não pode tirar. Esses são os nossos maiores tesouros. Tá bom, amanhã eu posso perder tal coisa. Amanhã eu posso perder um bem. Amanhã eu posso perder isso. Amanhã eu posso passar por uma situação. Amanhã eu posso passar por uma enfermidade. Amanhã eu posso passar por essa situação. Tá bom, mas se nós tivermos isso, real, é o que a gente está falando, né? Não é de um evangelho deturpado hoje, essa realidade dentro de nós. Será que não temos então o grande tesouro? É a questão como está falando, a questão de como você pensa, né? Você pode pensar de duas formas. Eu passei por uma situação há um tempo atrás agora de trabalho, questão de trabalho. E é como se fosse assim, todo mundo do meu trabalho foi promovido e eu não. E eu pensava assim, meu Deus, né? Por que está acontecendo essa tal? E Deus é tão bom, que Deus não demora muito para responder, né? Pelo menos na minha vida foi assim. E com um mês mais ou menos, e a pessoa até falou, não, tá resolvido, está tudo tranquilo, não sei o que. Com um mês aconteceu uma reviravolta que, assim, se eu tivesse ido para o local para onde estava tirado, eu estaria hoje reclamando do lugar da minha vida, né? Então, assim, é muito... a grande questão que hoje, eu estava lembrando de um pastor que estava falando que a igreja no Brasil, comparada com muitas igrejas, é uma igreja muito mimada. Por quê? Porque ela só quer ouvir o bem. Não estou falando no geral, no que hoje o neopentecostalismo está sendo pregado. Que quando você fala que pode acontecer uma coisa ruim, Deus é mau. Deus não presta, aí a pessoa entra um mês na igreja, está tudo bem, acontece uma coisa, vira as costas para o outro. Aquela experiência que eu tive com Deus, aquela questão de Deus mudar, porque realmente lá fora devia ser muito bom, né? Aí volta atrás e larga. Não estou dizendo que você não vai trocar de igreja. Às vezes você tem um problema que tem coisas que você
não está bíblico. Aí você vai para outra. Porque, entre aspas, é administrado por homem. Mas tem gente que larga o projeto de Deus. Nunca mais vai para a igreja. Nenhuma, independente da que seja. Sabe? E às vezes eu penso nisso. Aí eu acho que às vezes, aí uma questão que acho que falta experiência com Deus. No sentido assim, será que era tão boa a tua vida antes? E tu teve uma experiência com Deus que mudou? Eu posso, assim, particularmente para mim, a vida que eu tinha antes, hoje eu nem lembro mais da vida que eu tinha antes, sem Cristo, né? Porque quando eu me converti, eu tinha 18 anos, então eu não sei viver mais sem a presença de Deus na minha vida. Eu não sei, sinceramente eu não sei. É uma questão pessoal, aí é uma questão comigo. Mas às vezes eu vejo assim, eu tive experiências de juventude que foi nascida e criada na igreja, que disse ter experiência, teve uma experiência com Deus e tudo, e de repente, sabe, não, isso aí já não serve mais para mim, e vira as costas. Então eu fico, às vezes eu olho assim, quando eu vou ler Atos, eu vejo que os discípulos passaram, e a gente não passou nada, e abre mão. Eu fico pensando a importância da gente amadurecer também em função disso. A gente conhece muitas pessoas novinhas que foram machucadas, às vezes, por uma indelicadeza do Evangelho, por uma situação que faltou cuidado, zelo, e aquela pessoa se machucou, né, e hoje está afastada, está em casa e tal. Você vê assim, a importância do amadurecimento, né, para que a gente possa, de alguma forma, servir de farol para uma pessoa dessa, né? Ou seja, para que a pessoa possa olhar e ela possa fazer diferença entre o homem e o Senhor. Para que ela possa olhar e falar assim, não, tudo bem, tem um homem, tem essa situação, como você falou, tem um erro, me decepcionei, me falaram isso, não é assim, tal, mas é o Senhor. Né? E ver o Senhor na vida de alguém. Olha que preciosidade isso. Então assim, a gente estuda, a gente lê a palavra, se o Senhor permitir a gente compartilha com alguém no trabalho, ou com alguém no nosso dia a dia, mas o que seria mais rico, irmãos, do que alguém poder ver Deus na tua vida, na minha vida? E essa pessoa vê assim, sabe, não vê porque você está com uma brilhante do braço, não vê porque você tem uma roupa XYZ, não, vê porque ela intuitivamente, ela não sabe o que é, mas ela percebe que existe algo diferente em ti. E esse desculpa, eu falo isso, sabe por quê? Porque às vezes, por exemplo, não sei, foi no início desse ano, não sei se foi nessa Páscoa, se foi na Páscoa passada, teve um caso no Egito, foi agora, né? Que eles explodiram uma igreja no dia da Páscoa, foi num domingo. Teve um atentado na igreja e matou vários cristãos que estavam lá dentro. Isso. Aí eu fico pensando que essas coisas assim, notórias aqui no Brasil, eu não vi ainda acontecer. Mas eu fico pensando o que aquelas pessoas de lá que aconteceram, assim, que não estavam, né, que não foram, que não morreram e que são cristãos, o que é que eles estavam pensando? Ou o que é que eles estão pensando hoje? Né? Porque eu acredito que aqui, infelizmente, pelo menos pelo que é pregado, metade da igreja brasileira ia sucumbir. Aqui são outras avaliações que a gente precisa fazer, João. No sentido assim. E seria o seguinte, a estratégia que Satanás usa em cada situação, por exemplo, lá ele tenta perseguir, certo? Persegue e mata. Só que o cara que está lá está vivo. Sim. Espiritualmente ele está vivo. Sim. E aqui você pode estar preservado fisicamente, mas você está morto. Isso. Eu às vezes me sinto morto, é o que eu estou pensando ontem. Assim, o quanto eu sigo a Jesus Cristo de Nazaré. Não, isso que eu ia falar. O quanto nas minhas prioridades de tudo, de financeiro, disso, daquilo, de como a minha mente funciona, o quanto de problema ocupa a minha mente, o quanto que é divino ocupa a minha mente, o quanto eu respiro, o quanto eu penso nesse homem dia e noite, o quanto ele faz parte da minha entranha mesmo, aquilo que Davi falou, a minha alma suspira e desfalece, o quanto isso é real e o quanto é só um momento de oração que eu tenho à noite. É isso que eu estava questionando ontem. Então,
estratégias que Satanás usam aqui, às vezes não parecem, mas elas são mais sutis do que aquela, mais perigoso, mais difícil às vezes. Ele te mata você andar aqui como um cristão fervoroso do que lá. Lá você fez a sua escolha, já era, qualquer hora que vai sair de casa, ele não te matar. Já fez a tua opção, entendeu? Aqui. Faz pra valer. Não, você fez pra valer. Acabou. Você fez pra valer. Aqui, ela nem sempre é real. E aí é o que a gente começou refletindo. O nosso coração está sincero diante do Senhor, mas eu não sou o que eu penso que eu sou, Rafael. Então, o que eu procuro usar no meu dia a dia? Eu procuro avaliar aquilo que me abalou, aquilo que me entristeceu, o quanto eu me aborreci com uma pessoa. Eu procuro pegar essas coisas que a princípio podem parecer negativas, mas não para olhar para essas coisas, e sim para olhar se essas coisas estão me afetando, o quanto eu estou cheio do Senhor. Quanto eu estou cheio do Espírito Santo no meu dia a dia, sair daqui da segunda, do domingo com os irmãos, da quarta, sala de recuperação, sair dessa realidade, porque ali você está muito focado no Senhor, está indo para ajudar, saiu dessa realidade, fui para a minha realidade, a realidade do trânsito, a realidade de ter pedido 3 vezes a minha mulher para fazer uma coisa, ela fez exatamente o contrário, a realidade de ficar bolada do meu filho, a realidade de um cara assim que tentou meter a faca nas minhas costas, tentou e passar a perna no trabalho, ou seja, o meu dia a dia, que é isso que vai me ajudar como cristão. O quanto desse do meu dia a dia aperta, eu estou morto ou não estou? O quanto na verdade, quando uma pessoa bate na minha face, não porque eu sou uma boa pessoa, não sou uma boa pessoa, mas Cristo quer viver em mim, quer viver em ti. Não é a gente que é legal. A gente conhece a nossa natureza. Minha filha tem 3 aninhos. A natureza dela é o quê? É não. A natureza dela é o quê? Chorar. A natureza dela é o quê? Desobedecer. Ela pode sair de 3 anos e ficar para 20. Ela vai mudar o comportamento. A natureza não. A natureza, Davi falou, eu fui concebido no pecado. Existe só uma situação que começa o início de uma mudança. É quando uma pessoa, porque creu em Jesus Cristo, nasceu de novo da água do Espírito. E quando ela nasceu da água do Espírito, ela ficou com 2 naturezas agora. 2 naturezas. Uma lutando contra a outra, aquilo que Paulo falou. Então Paulo falou assim, na minha carne, o que eu quero? Na minha carne não, quero zoar, irmão. Quero brincar, na minha carne é isso que eu quero. Eu não posso, porque sou cristão, querer botar uma fachada e negar que essas coisas estão aqui na minha pele. Eu quero isso mesmo, se puder juntar isso e falar, isso está na minha carne. Se puder, eu sou grosso, eu olho de uma forma debochada, eu faço um comentário, isso está na minha carne. Não adianta eu dizer que não está. Seria uma hipocrisia, eu seria querer me enganar. Só que o Espírito também agora, que está aqui, gera em mim desejos que não são da minha carne. Por exemplo, um desejo de conversar com Deus, de orar, de ler a palavra. Não é uma coisa que a minha carne quer forçar. Se minha carne forçar isso, é religião, não presta. Agora o Espírito põe esse desejo, isso que Davi está falando. Vem aquele desejo e tu vai lá conversa com o papai, ou vem aquele desejo que tu pega e lê. Se na hora tu não lê, o desejo passa depois, sabe, tu perdeu aquele momento. Você vê que é o Espírito Santo que traz a gente aqui, por exemplo, numa segunda, ou num domingo, ou põe o desejo, tá lá, pô, tô com saudade, o tempo que eu não vejo o pessoal. O Espírito coloca aquele desejo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado da diferença de comportamento para a natureza. Comportamento, o de Abel foi igual ao de Caim. Comportamento é uma coisa terrível. Comportamento é aquele cara que falou, meu irmão, eu não sou igual a esse cara. Eu jejuo, eu oro e dou o dízimo, meu irmão. E aquele outro cara bate no peito e falava, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus não tocou nos dois, ele foi justificado. Então, o comportamento de um era 1000, mas a natureza daquele comportamento vinha da carne. Aquilo que era aparentemente bom, estava sendo feito aparentemente bom, era da carne. Jesus falou assim, o que é da terra é da terra, e o que é do céu é do céu. É por isso que a gente nasceu de novo. É porque agora o que tem que ser, o que a gente tem que questionar na nossa vida é a origem das coisas. Tá bom, eu fiz esse ato, esse comportamento, mas ele está nascendo do Espírito, ele vem de Deus, para a glória de Deus, ou ele nasceu na minha carne? Só para apaziguar minha consciência ou trazer uma vaidade para mim, porque eu fiz aquilo ali e agora vou me sentir bem. Então, onde está nascendo as coisas? Jesus falou assim, por isso vocês não sabem de onde eu venho e para onde eu vou. Jesus falou assim, porque vocês são daqui de baixo, mas eu não. Olha que coisa interessante. A gente fala assim, a gente vai para o céu, mas na verdade a gente vai para o céu porque nasceu de lá, nasceu de novo. É a nossa origem. A gente não é só o nosso destino, mas nós
nascemos de novo da água do Espírito. Ele falou isso em João 3, a gente estudou aqui. Então nós tivemos um novo nascimento. E lá em João capítulo 1 diz que nós não nascemos agora da vontade da carne, ou seja, do nosso pai e da nossa mãe, mas da vontade de Deus. Não foi da vontade do varão. Então nós tivemos um novo nascimento. Então a nossa gratidão em Cristo Jesus está qual? Que veio o evangelho que foi pregado a nós, esse evangelho genuíno, não estamos falando desse aí da televisão. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E porque nós cremos que Deus se fez carne e morreu naquela cruz no meu lugar, eu recebi esse poder, como disse lá João capítulo 1, de ser feito filho de Deus. Fui gerado por Ele, fui adotado por Ele. Essa nova natureza que nós devemos alimentar. É uma questão de alimentar. Tem duas naturezas, eu alimento uma, eu alimento outra. Aquela história, tem 2 cachorrinhos, eu deixo uma semana aí todos sem comer e dou comida e vitamina para isso todo dia. Bota para brigar quem vence. Foi o que Paulo falou, não tem jeito. Quem vai predominar é quem eu alimentar. Se eu alimentar só a situação de carne, o que vai gerar ser uma pessoa extremamente carnal. Olha só, eu sou um cristão carnal. Paulo falou aos Coríntios. Não deixa de ser um cristão, mas um cristão carnal. Agora, qual é a diferença de um cristão espiritual? Aquele que o quê? Amém. Eu tenho que regar a minha vida espiritual. O que eles estavam fazendo aqui no versículo? Ó, todos estavam juntos em quê? Quem leu? Acho que foi a irmã que leu ali, ó. Ele fala aqui, quando chegaram, subiram ao aposento, onde estavam hospedados, achavam-se presentes. Todos eles perseveraram unanimemente em oração. Então, como é que a gente rega a nossa vida espiritual? Como é que a gente alimenta esse homem espiritual, Rafa, interior? Oração. Oração é alimento. Oração e palavra é alimento. Então, assim, agora não é uma questão só de estar num templo evangélico. Existe a importância da gente estar congregando, estar com os irmãos. Mas não é só isso, esse momento que às vezes se resume a pouquíssimas horas. É o quanto esse homem interior está sendo fortalecido, como Paulo falou em Efésios. O quanto esse homem interior está sendo revestido de Cristo. Né? E como isso é feito? Através de uma vida de oração, de comunhão e de palavra. Então, antes de todos esses atos do Espírito Santo na vida deles, nós estamos indo na base desse capítulo 1 agora. Na base. Não adianta querer ter experiência, né? Como às vezes acontece, a gente jovem, quer ter experiência, quer isso, quer aquela coisa, tá, aquela coisa. Mas aquela experiência é igual uma vermelha. Abriu, fechou, não dá vida de ninguém. E no dia seguinte já está indo embora mesmo. Foi o que você falou. Está indo embora, pô. Mas abriu, fechou aí. A minha vida continua, água tá nada, pô. Estou 3 dias sem beber água, vou tocar no longe. Não era o que o povo passou. Paulo falou em 1 Coríntios o quê? Que aquilo que aquele povo falou, que aquilo que foi escrito em relação àquele povo, não é para eles, é para a gente. É para eu ler aquilo agora e falar, caraca, mãe, eu sou assim mesmo. Não adianta. Deus abrir o mar não vai resolver o meu problema, como as pessoas estão ensinando na televisão. Calma, Deus vai abrir o mar. Abrir o mar, Deus não vai resolver o problema. Abrir o mar é só uma passagem para ele me levar onde Ele quer, numa outra fase da minha vida. Mas se eu não tiver comunhão, oração, uma vida com Ele, depois que o mar se abrir e eu chegar na próxima fase, vai acontecer o quê? Qualquer problema que acontecer lá, como água amarga em Meribá, ou como 3 dias sem beber água, eles vão reclamar e vão querer voltar para o Egito. O que esse registro bíblico ensina para a gente? Ensina para a gente que, na verdade, o ponto central, e muitas vezes a minha oração, eu, Rafael, o modo como eu oro, está sempre relacionado a abrir o mar, a Deus resolver, a Deus fazer. E não são essas coisas que mudam de fato a minha vida. Elas acontecem, Deus abre o mar, Deus opera, Deus faz chover, mas tudo isso está ligado ao projeto de Deus na nossa vida para dar uma continuidade. O que muda realmente a nossa vida é essa comunhão e essa vida interior com o Senhor. Então vamos lá, você pega um cara como Moisés. O que aconteceu quando ele chegou na idade de 40 anos, segundo o relato do livro de Atos lá de Estevão e também o relato do livro de Êxodo? Ele estava saindo para passear e viu lá o capataz, né, açoitando lá o irmão hebreu.
que ele fez? Ele foi separar o cara, tal era a força, devia ser um cara muito forte, sufocou e matou o cara. Ele era um cara forte. Ele é um cara que naquele momento, vamos colocar que ele perdeu a cabeça. Certo? Aí depois aparece Moisés, segundo o relato bíblico também, como o homem mais manso da terra. Aí vem essa questão que a gente está falando. Como isso se dá? Isso se dá o quê? É uma religiosidade? Ele mudou um pouquinho? Ele fez algumas coisas? Ele se tornou crente? Ele trocou de roupa? Não. Ele ficou 40 anos lá em Midian, em Metro, com Deus, passando um processozinho, depois encontrando com Deus. Ou seja, aquele Moisés depois que era manso, aquele Moisés que era uma seda, ele foi feito uma seda o quê? Deus foi cansando ele. Deus foi se relacionando com ele e ele foi vendo quem Deus era e quem ele era. E cada dia que ele olhava para aquele Deus e via a bondade daquele Deus, a misericórdia daquele Deus, ele via que ele, meu irmão, ele via que Deus era melhor do que ele imaginava. E ele olhava para ele e via que ele era pior do que ele imaginava. Porque esse é o autoconhecimento. Paulo falou no final da carreira dele, de todos os pecadores eu sou o quê? Maior. Ele via isso no primeiro dia de conversão? Não. Então o que vai acontecer com a gente quando a conversão é genuína? Vai acontecer com Isaías, vai acontecer com Daniel. Nossa conversão genuína amanhã, quando eu olhar e falar assim, pô, Deus é muito bom, eu vou olhar para mim e vou falar assim, caraca, Deus, eu não mereço essa bondade na minha vida. Eu não mereço esse perdão que o Senhor teve por mim. Senhor, eu não teria condição de assumir os meus pecados naquela cruz. O Senhor pagou uma coisa que eu não teria condição de pagar. Eu jamais teria condição. Eu sou um cara mesquinho. Assim, o que o Senhor fez por mim, o Senhor nunca me tacou na cara. Eu tenho 41 anos de idade, o Senhor nunca me tacou na cara. O Senhor nunca me cobrou, o Senhor sempre me amou, o Senhor sempre me entendeu, o Senhor sempre me perdoou, o Senhor sempre tratou, controlou a minha vida de um modo onde, por mais que parecesse ruim, aquilo ia suscitar uma coisa boa. Eu não mereço ser tratado assim. É essa a conclusão. Aquilo que Paulo fala, quanto mais a gente vai conhecendo o amor de Deus, mais o amor de Deus vai nos constrangendo. Irmão, se você precisar sair por causa do horário, fica à vontade, sem problema. Eu ia falar isso. É aquela história, é como se você estivesse dentro de uma sala e você estivesse todo sujo. Só que a sala está escura. Aos poucos a sala vai clareando e você vai vendo que você é sujo. Mas a luz é Cristo. Então quanto mais próximo você chega da luz, bom, teoricamente deveria ser assim. Quanto mais próximo você chega da luz, mais você vai ver a sua sujeira. Então quanto mais próximo do santo, você vai ver o quanto pecador você é. Essa sua concepção, a concepção que você colocou, ela é rica e ela está alinhada com isso que a gente está falando, e ela tem base bíblica. Quando a gente pega o Antigo Testamento, quando a gente pega um cara do ministério profético de Isaías respeitado, mas quando ele vê Deus no trono, ele fala o quê? Eu sou um homem impuro, de lábios impuros. Daniel, então, cara, um cara corretíssimo, o cara cai no chão sem força, porque ele não tinha força diante daquela pessoa, daquela beleza, diante daquele rei, daquele senhor que está se apresentando, de alguém tão puro, alguém que emana de si mesmo tanta pureza, tanto amor, uma coisa tão genuína, uma coisa que não existe nada falso, não existe nenhum engano em Deus, não existe, sabe, nenhuma maldade, não existe nada tão puro. Aquilo ali, cara, vai entrando, e a pessoa, como Pedro naquela pescaria, afasta-te de mim que sou pecador, falou para Jesus, constrange. Então, assim, na verdade, quando você vê uma pessoa muito santa, ou que estereotipa uma santidade muito forte, aquilo é superficial e enganoso ainda. Porque, na verdade, a verdadeira santidade, ela vai ser fruto de um espírito quebrantado e de um coração muito contrito, de alguém que sabe que é o último da fila, alguém que sabe, se hoje ele não pratica tais coisas e não anda em tais caminhos, ou se a vida dele está derramada diante do Senhor, não é pelo esforço dele, mas é produto de uma grande salvação, de um preço pago na cruz que não tinha como ele fazer. E aquela vida que ele leva agora é uma vida tão de gratidão a que Jesus fez por ele, uma vida de tanta resposta desse amor, que às vezes essas pessoas vão passar exatamente muito despercebidas no meio evangélico. É bom a gente apontar isso.
Essas pessoas às vezes não vão estar em cima de um tablado, elas não vão estar em cima de um lugar. Às vezes, não que não possam estar, não estou querendo desequilibrar, mas muitas vezes. Vai falar assim, Rafael, mas tem respaldo bíblico? Vamos lembrar do nascimento do Senhor. Quando Jesus nasceu, os homens mais letrados, inclusive, que contaram a profecia de Miqueias a Herodes, né? Judá, a menor de onde virá o Salvador, barará? Só letra. Quem estava lá no dia que Jesus foi circuncidado? Simeão, louco, um homem cheio do Espírito Santo que ninguém dava nada, mas que o Espírito falou que antes dele morrer ele ia pegar o Salvador nas mãos? Ana, aquela senhora que vivia com jejuns e orações. Então, a intimidade, né, ou essa vida interior que a gente está falando com o Senhor, não está ligada a uma aparência, ligada a grandes obras e grandes coisas. Então, assim, ainda que essas grandes obras possam ser feitas, elas não são aqui nesse momento da reflexão. O Espírito Santo, como eles falaram aqui no início, que a gente estava conversando, vai fazer grandes obras através da vida desses homens. Tá? Mas essas obras não devem se tornar um currículo, essas obras não devem se tornar uma história para que se possa fazer, olha o que aconteceu, olha o que eu fiz, olha o meu ministério, olha o meu não sei o quê. A gente deveria pedir ao Senhor ajuda para correr dessas coisas. E sim, porque no final o que deve ficar? Isso aqui, ó, essa vida interior, todos eles permanecendo juntos, olha só que interessante, em oração, em comunhão com o Senhor. O precioso é o Senhor. O precioso é o Senhor. O que tem valor é Ele. Igual você está falando do nascimento de Cristo, né? E quem estava do lado dele na hora da morte? O ladrão. Que estava sendo condenado por os dois ladrões, no caso, estou falando no sentido. Mas se você for olhar na hora da morte, quem estava do lado de Cristo foi aquele que a sociedade mandou matar. E você vê que o quebrantado que falou para ele, lembra de mim, o Senhor falou assim, hoje mesmo tu estarás comigo no prazer. Ele falou assim, eu mereço estar aqui. É porque aquilo é a nossa conversão, aquilo deveria ser cada um de nós. Eu mereço. Agora o Senhor Santo, você não devia estar pendurado nessa cruz. Eu devo, pela consequência dos meus atos contigo. Ainda que Rafael tenha tido uma vida aparentemente justa diante dos homens, mas diante de Deus, isso não quer dizer que eu tinha vida legal. Só porque eu não roubei, não matei, não fiz nada aqui diante dos homens, não significa que a minha vida não tenha pecados que ofendam a lei de Deus. O que me condena ao inferno não é essa lei aqui de baixo. Pode ser um bom camarada na sociedade, mas o que está estampado diante da lei de Deus, meu irmão? Completamente não consegui. Eu leio aquilo ali e já fica estampado que eu não consigo cumprir aquilo. Eu olho e falo assim, sei como? Não tenho. Por isso que é interessante, né? Diz que o fim da lei é Cristo. A lei, ela serve como aio, Paulo disse, para nos conduzir a Cristo. É nesse sentido. Você, quando conhece, muitas vezes você vai olhar e você olha a lei, você fala assim, caramba, não tem como uma pessoa cumprir. E realmente, desde Adão, irmãos, até o último ser humano que ainda vai nascer, só teve um homem que cumpriu toda a lei de Deus perfeitamente. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. E esse que é perfeito, sem nenhum pecado, nenhuma mácula, morreu lá no meu lugar pagando a minha dívida, rasgando a minha dívida. Uma coisa que, sabe, e muitas vezes eu ainda, como o João colocou, muitas vezes ainda em situações da minha vida eu reclamei, eu blasfemei, Rafael, eu não entendi. E ele orava por mim, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes essa oração foi para mim? Quantas vezes eu reagi de uma forma e fiquei chateado porque eu não sabia o que eu estava fazendo? E o Senhor estava intercedendo pela gente, intercedendo por mim, falando, calma pai, ele não sabe o que ele faz. Ele falou isso, ele foi ingrato, ele disse essa palavra dura para aquela pessoa, ele achou que esse momento não foi dele, ele não sabe o que faz. Perdoa ele. Né? Irmão, o que eu vou falar de uma pessoa dessa? Que só quer o meu bem, que só me ama, que só me entende, que quando eu vacilo está sempre intercedendo por mim, e quando eu peco disponibilizou um sangue puro para pagar o meu pecado, para pagar a minha iniquidade, coisa que eu não mereço, não tenho, sabe? Não trato nem as pessoas como ele me trata. Ele me trata muito, infinitamente melhor, com misericórdia, com amor, do que com o trato com o meu próximo. Eu vou falar o quê? É aquilo que Davi falou. O que te darei por tantos benefícios que o Senhor tem feito para com o teu servo?
invocarei o teu nome e beberei o cálice da salvação. Não é o que ele diz no Salmo? O que eu vou? Não tem, sabe? Só porque achar que fiz algumas coisas, nada é suficiente. Ele nem quer que eu pare isso, porque a ideia não é essa, né? O que ele deseja dentro de nós é essa gratidão que vem de uma reflexão que o Espírito Santo, iluminando a nossa vida, como você deu o exemplo da sala, vem. Não é muitas vezes o que a gente quer? Que o nosso filho, em vez de dar 1 milhão de explicações, que ele abaixe a cabeça e que você veja pela voz dele. A gente consegue ver pela voz do filho. Impressionante, cara. Da maneira como ele pede desculpa, né? Da maneira como fala, pela voz, você percebe se realmente ele quebrantou. E é naquele quebrantamento que fala assim: pô, o moleque agora pegou, ele entendeu. E é aquilo que te alegra. Não o fato dele ter feito certo ou errado, ele está no processo. É aquilo ali que alegra. Aí dá para entender quando a palavra de Deus diz que Deus se agrada do coração quebrantado. Às vezes a gente fica assim: eu não errei, aquele cara errou, eu não sei. Mas será que eu não errei? Meu coração já não está duro? Ou não está já vaidoso ou soberbo? E de repente eu estou achando só porque eu não cometi uma situação, mas na verdade meu coração já não está mais quebrantado. Qual deveria ser o meu alvo? Somente não errar? Qual seria o meu alvo? Pedir a Deus que conserve o meu coração quebrantado e contrito e que guie os meus passos todos os dias na vontade perfeita dele, para que seja Ele vivendo em mim, Ele vivendo em nós, e não apenas nós isoladamente acertando ou tomando decisões assim que vão fazer com que a gente se ache um crente, mas uma percepção que a gente consiga entender que a gente está sendo governado por Ele, dirigido por Ele, ensinado por Ele, ministrado por Ele. E diante de tal situação, imagina, que tipo de tristeza pode abater a gente profundamente? Pode chocar, mas não vai jogar a gente no chão. Pode tentar atropelar, mas não vai. Pode fazer como uma palmeira, pode entortar, mas quando o vento passar, você volta de novo para a posição. Então, esse tesouro está disponível. Isso é o verdadeiro tesouro. Isso deveria ser ensinado como evangelho, sabe? Ou seja, é quando essa vida do Senhor começa a fluir de dentro de nós, quando a gente começa a regar essa vida. Então, não vou orar só para dizer que orei e pagar minha conta com Deus. Não vou orar, não é uma matemática. Não vou tentar fazer uma coisa porque é a minha obrigação. Eu vou pedir a Deus ajuda para cultivar essa relação com Ele. Vou pedir ajuda para que Ele possa fazer isso pelo Espírito, para que isso possa se manter com Ele. No meu dia a dia, quando o sinal fechar, quando o trem ficar parado meia hora até voltar, quando comi minha marmita rápido demais, ainda vou lá, ainda tenho meia hora para voltar do almoço, ou quando eu parei, o computador deu pau e eu não posso usar, vou ter que esperar o cara reformatar tudo. Não interessa o horário que vai ser. Não interessa o momento que vai ser. Interessa que é muito legal quando você está no trabalho e alguém te liga, um filho liga: papai, eu estava pensando em você. Ou tua mulher te liga e fala assim: nossa, liguei que estou com saudade. Quem já não experimentou isso e aquilo, tipo assim, foi tremendo. Você imagina o que deve ser Deus no céu olhar para um vaso de caco de barro, eu, Nath, João, você, e Deus fala assim: ele está pensando em mim agora. E você está pensando sem nenhum interesse, assim, sem nenhum interesse, você está pensando, lembrando do que Ele está fazendo de bom, ou a maneira como Ele está cuidando de você naquele dia. E Deus diz: cara, Ele é um caco de barro. A vida dele é como uma erva que floresce e vai. Você acha que isso não eleva o coração do nosso Deus, o coração do nosso Pai? Só uma coisa bem simples. A gente não deu cambalhota, a gente não atravessou o Atlântico, a gente não fez nada, ainda que essas coisas possam ser feitas, mas elas não são o alvo. Muitos desses atos que estão aqui vão acontecer na nossa vida, eu creio, ao longo da nossa caminhada. O Espírito vai fazer, fez na vida deles, vai fazer na nossa vida também. Mas onde muitos se perderam atualmente? Porque ficaram em cima desses atos. Eu acho que isso é o fim. Isso é o fim. Que o fim é isso, é poder chegar e falar: tá vendo? A princípio a igreja fez isso, fez aquilo, agora não. Isso vai passar. Quem fez não foi a gente, quem fez foi o Espírito. Quem converteu foi o Espírito, é que o pastor lá falou. Os atos são dele. O que fica, na verdade? Quando tem um casal já com 70 anos casado,
70 anos, 80, não tem nem mais como fazer sexo, não tem nem mais como, não tem nem como comer direito, né? Até comer passar mal, né? O que vai ficar naquele finalzinho, se não aquela cumplicidade dos dois, né? O velhinho indo lá, calma, deixa eu ajeitar aqui, meu filho. Assim, então assim, na verdade, o que vai ficar? É a relação mesmo. Então quando a gente traz isso para o reino de Deus, traz isso para a gente, para o Senhor, o que vai ficar no final da vida de Daniel? Tudo que ele profetizou tremendo de Apocalipse? Então vai ser usado para os irmãos que vão viver no final. O que Deus fala com ele? Agora você descansa, Daniel, sabe? E ele falando, Senhor, não sei o que, conversando com o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o melhor é o final, não é o início. Porque Salomão começou bem. Foi bem, né? Quando chegou lá no final, o que ele fez? Se dobrou aos deuses das nações. Né? Então é uma coisa que até nisso a gente tem que pensar. Por quê? Porque a gente pode ir muito bem, mas se chegar lá no final, você falar não estou botando nesse exemplo. Entendi. Mas assim, se você não... Nem a sabedoria dele foi suficiente para manter o coração dele no Senhor. Isso. Então não é, eu sou sábio, Deus me usa, eu penso a palavra, tá bom, mas na questão não era, então não é isso. Não é por mais que eu tenha que ler a palavra, por mais que eu tenha que orar, não é isso no final que eu vou poder ter segurança. A minha segurança é só o Senhor. O meu socorro é só a própria pessoa dele. Eu vou orar, eu vou ler, mas a minha segurança está nele. Eu vou ter que vigiar, eu vou ter que sair, mas se ele não fizer, o sentinela vigia em vão, o cara trabalha em vão, tudo em vão. Eu tenho que fazer tudo, mas a minha segurança não pode estar nisso. Pode ter a sabedoria de Salomão, mas é a sabedoria que vai guardar o cara? Não é. Olha Davi, errou muito mais do que o filho dele. Mas tu vê Davi o quê? Pô, não retira de mim o Espírito Santo. Senhor, mais vale um dia aqui contigo do que 1000 fora dele. Olha, eu tenho um palácio, eu tenho isso, mas que saudade eu tenho. Pô, meu coração desfalece, minha alma. Antes de eu dormir, quando eu vou para o castelo, eu fico pensando nas obras das tuas mãos. Acordo de noite, eu fico orando. Ele não tinha uma obrigação religiosa de fazer aquilo. Ninguém falou que tinha dia para ele fazer aquilo, segundo ou quarto, segundo dia de estudo, não sei o quê. Não tinha, era algo natural. Porque você falou aquele dia, olha, ele não tinha Bíblia, ele não tinha igreja, ele não tinha nada, mas ele tinha o quê? Como não tinha um relacionamento. O que ele cultivava era aquela vida interior com Deus. Simples, singela. Pelo que Paulo fala, a devoção pura a Cristo. Simples. Nada que seja estereotipado, nada que fale, tenho isso, sou isso, não, nada. A devoção simples à pessoa de Jesus Cristo. A consciência de conhecer cada vez mais esse homem que é Deus e que nos revelou o Pai. Porque ninguém sabia, ninguém viu o Pai, a Escritura diz isso. Mas os apóstolos viram a Cristo. A gente não tem como, a ideia de Deus em si é abstrata. O Filho falou, ele é Espírito, e ele busca aqueles que adoram o Espírito em verdade. Mas como nós podemos conhecer o Pai? Por meio de Cristo. Ele falou para Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Cara, Cristo é a expressão exata do seu ser. Paulo falou a Colossenses. Quando Cristo veio, irmão, ele veio para revelar aos homens Deus. Nós podemos ler quem é o Senhor Jesus aqui na Escritura, ele se fez carne. Nós podemos ver a misericórdia, ele é a própria misericórdia. Ele teve aquele corpo, mas não estou falando do corpo. Ele, a pessoa, ele andou, ele falou. Tem uma formiga aqui, né? Aquele exemplo do Billy Graham legal, tem uma formiga andando para o abismo, aí você fica, formiga, o abismo, a formiga não vai te entender. Agora, se você se transformar numa formiga e do lado dela, na mesma linguagem dela, nos sonhozinhos dela, e falar assim, ali é um abismo, ela vai entender. Deus fez isso. Se esvaziou da sua glória, desceu, se despojou, como disse Filipenses, veio em forma de carne, habitou entre nós, o Verbo se fez carne, falou conosco em voz humana, em voz audível, ensinou, falou o que é misericórdia, o que é amor, o que é compaixão. Está vendo? Vocês estão querendo cobrar o dízimo de hortelã, diz aquilo, misericórdia eu quero, amor pelo teu próximo, não esse legalismo, não essa lei, não é isso. Não é o sábado que é teu Senhor, mas o homem que é Senhor do sábado. O que me impediria hoje de curar esse homem no sábado? Começou a ensinar para eles a lei do amor.
A lei pelo qual o pai dele estabeleceu todos aqueles mandamentos que os caras já tinham criado em regra humana. Ser cristão naquela época já era tentar, entre aspas, né, assim, ser judeu, mas assim, no sentido da religião, já era cumprir uma porção de regras. O que não tinha mais, irmão? Essência. Não tinha mais essência. Tinha gente que sabia de tudo, mas não tinha essência mais. E aí Jesus estava tentando ensinar para aquelas pessoas exatamente a essência. Olha quem é o teu próximo. A questão do bom samaritano. Olha essa mulher, eu entrei na tua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, não me deu o ósculo santo, que é o beijo como de costume, não trouxe perfume para o curso dos meus cabelos, mas essa mulher não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas e secá-lo com o seu cabelo e beijar. Por isso, mulher, os teus pecados, que são muitos, estão perdoados. Ele falou assim, sabe por quê? Virou para aqueles caras ali? Porque em quem muito é perdoado, muito também demonstra amor. O que aquela mulher tinha noção? Da conta dela. A conta dela era alta. Ela tinha noção, mas a conta da galera que estava em volta também era alta pra caraca. Só que nego se achava bom, cara. Nego se achava justo, nego se achava crente. Hoje o maior perigo da gente evangélica é se achar crente. É se achar que é diferente do cara lá de fora. É que achar que é melhor do que o cara do trabalho. Não, meu irmão. Eu sou miserável igual você. Não, Rafael, você parece um cara legal. Cara, eu sou miserável igual você, parceiro. A única diferença que eu tenho é que eu descobri que alguém pagou a minha dívida. Alguém pagou a minha dívida. Alguém pagou os meus pecados. Esse alguém que pagou é Jesus Cristo, cara. E por causa dele, hoje eu posso ter uma diferença de vida, porque ele propôs viver em mim. Eu estou numa luta, na verdade, é para eu não viver. Eu sou ruim demais, parceiro. A minha luta todo dia hoje é eu não viver para que esse lucro aconteça e que Cristo possa viver através de mim. Porque a hora que eu vivo dá ruim. O fruto da carne é o quê? Como Paulo fala, só coisa ruim. E o fruto do Espírito? Paulo falou, e a carne milita contra o Espírito. Então, dentro de mim, eu, Rafael, do jeito que eu nasci, até ter a natureza do Rafael é essa. É ser invejoso, é ser ciumento, é ser implicante. Essa é a minha natureza, irmão. Não importa se sou 20 anos crente. A natureza da minha carne é essa. Mas eu nasci de novo também como os irmãos. E o Espírito gera outros desejos que são dele. O fruto é do Espírito. Quem ensina a orar e quem engenha é o Espírito. Olha só, tudo é o Espírito. Então não pode ter glória pessoal minha. Tu tem que alimentar ele. Tem que alimentar ele, essa é a minha parte. Alimentar ele e viver em gratidão, porque o que ele faz eu não teria condição de fazer. O que ele fez por mim eu não teria condição de fazer. Alimentá-lo, incentivar, nutrir, como a gente falou, regar e ser agradecido. Porque na verdade não tinha outra solução para mim. O que o Paulo falou é muito lindo em Romanos 5 mesmo. Ele crucificou, ele foi crucificado juntamente conosco naquela cruz. Eu agradeço a ele, porque eu não tinha condição de subir naquela cruz, mas ele me colocou lá naquela cruz quando ele foi para a cruz. Ele me incluiu naquela cruz, ele pegou esse cara ruim que eu sou e me meteu lá naquela cruz. Que evangelho maravilhoso. E quando ele ressurgiu dentre os mortos, quando ele ressuscitou, o poder que veio e tirou ele de dentre os mortos, o Espírito de vida que fez isso, Paulo falou lá, é o mesmo que nos dá a condição de nascer de novo. Essa mesma vida, esse mesmo Espírito que foi lá, tirou Jesus de entre os mortos e ressuscitou ele, Paulo falou, esse mesmo Espírito que a gente estava falando que recebeu, é esse Espírito que está aqui dentro e que quer sair. Ele quer quebrantar a nossa vida, ele quer se manifestar. Às vezes a gente percebe isso. A gente está assim, chateado, quando a gente entra no processo de arrependimento, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente aquilo, né? Se meu povo se chama pelo meu nome, quando a gente passa por esse processo, quantas vezes, né? Às vezes pensando, quanto tempo eu não choro com o Senhor, quando desce aquela lágrima, você fica naquele momento só você e o Senhor. Cara, como você é lavado, né? Você está ali, às vezes, naquele momento, tu chora, agradece, eu não mereço, Senhor, eu não mereço isso, poxa, eu não mereço, muito obrigado por essa condição, era para eu estar louco, era para eu estar desequilibrado, era para eu estar aí batendo cabeça e tal, sofri, sabe, não mereço nada, aquela gratidão, aquele cheiro vem te lavando por dentro, tu fica o menor de todos, pequenininho, mas ao mesmo tempo leve demais, sabe? Constrangido por aquele amor, tomado por aquele amor, de uma paz que não tem como nada te tocar naquele momento. Parece que naquele momento é o menor de todos, mas você está lá debaixo da sombra do Onipotente, no esconderijo dele, sabe, vivendo uma alegria. É uma coisa muito louca.
É por isso que o Evangelho é uma coisa muito, muito louca. É porque você vai perdendo tudo, entre aspas, que o mundo aparentemente valoriza, né? Ou você vai vivendo como não tem, não necessariamente você perde, você vai continuar, mas aquilo não tem um valor para você, vamos colocar dessa forma, você não se liga mais naquilo, né? E você começa a dar valor realmente, sabe, a essa vida que o Senhor dispensa sobre nós. Ela começa sempre assim, pequenininha, é lento, né? Você viu, o Senhor Jesus foi preparado durante 30 anos, aqueles 3 anos, o Senhor, né? Então eu creio na nossa vida que esse trabalhar de Deus, esse tratar de Deus, esse tempo dos 40 de Moisés no deserto, ou os 17 de José na sua preparação, ou os 13 de Paulo na Arábia, né? Ou a vida de quebrantamento de Jacó, né? Ou todo esse processo que Deus vai passando na vida dos homens, né? Como é importante a gente não desdenhar isso, como é importante a gente falar assim, puxa, como Deus me ama a ponto de me disciplinar, de me ensinar, né? Então eu vou pegar as circunstâncias que estão acontecendo na minha vida e não vou ter mais esse olhar, né? Que Ele colocou para a gente, esse olhar de bom ou de ruim, né? Porque no final todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E enquanto você não entender isso, você vai continuar passando. Você vai continuar naquele processo. E como é gostoso ao mesmo tempo, né? Quando você... A gente estava vendo o filho crescendo, né? A gente vai podendo crescer junto, vai olhando um para a vida do outro, vendo Cristo na vida do Rafa, Cristo na vida do João Danara, na minha vida do Rodrigão, vai vendo Cristo na vida dos irmãos. A gente vai continuar passando por situações, altos e baixos, então normal no processo com o Senhor, mas assim, a gente não se perder na religião, a gente não se perder naquilo que é humano, né? A gente congrega, a gente está aqui, a gente ajuda, tem o socorro, tem a vida de comunhão na igreja, tem as coisas que nós fazemos práticas para os nossos próximos e tudo e tal, mas tudo isso é só aquelas folhas verdinhas que a gente vê na árvore. Porque o que segura aquilo que você vê é exatamente o que você não vê. O que segura uma árvore quando você olha para ela é o que você não está vendo. Então as pessoas vão olhar, elas vão ver a parte de cima, elas vão ver o teu socorro, elas vão ver o teu evangelismo, elas vão ver a tua ajuda ao cara que está precisando, ou a tua paciência, a tua misericórdia, elas vão ver essas coisas. Mas o que segura essas coisas, o que é responsável por isso que elas estão vendo, é exatamente aquilo que elas não veem, as raízes profundas, a nossa vida interior com o Senhor, nosso relacionamento com o Senhor. Na verdade, quando vem um vento, chega o inverno espiritual da nossa vida, muitas coisas podem parar. Às vezes a gente já não consegue fazer tantas coisas para Deus como a gente fazia, porque nós entramos em invernos espirituais. Mas o importante é saber se nesse momento as nossas raízes são profundas, para buscar água bem lá de baixo, porque o inverno vai passar, e depois que ele passar, a gente vai florescer de novo. Não é assim que Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, colocou? Bem-aventurado o varão que confia no Senhor. O que a gente está falando? Relacionamento. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros, que mesmo na seca, olha só, ele busca suas águas lá nos lençóis freáticos, e ainda no calor, a sua folha é verde e dá o seu fruto no tempo certo. O que é isso? É o que está em cima? É o que está embaixo. Então aqui, muitas vezes as pessoas vão estar vendo agora em Atos, que a gente vai estudar mais para frente se o Senhor permitir, o milagre, o cara levantar da cadeira de roda e tal. Glória a Deus que o Senhor faça isso no nosso meio. Mas que a gente não cometa o erro que muitos irmãos cometeram, quando a aleijada levantar, quando o cego ver, quando outra crescer, a gente ficar em cima disso e falar dessas coisas. E falar o dia do milagre, vem cá para... Não. Isso é bom, louvado seja Deus. Deus seja glorificado pelo milagre que Ele fez. Deus seja louvado. Que Deus... Irmão, vai e fale o que Deus fez na sua vida, sim. Vai lá, testemunhe você mesmo. Não do local do tempo onde aconteceu isso, mas que foi no nome de Jesus Cristo de Nazaré que você obteve realmente essa cura. Glorifique o teu Deus, fale a respeito dele. Mas onde nós vamos estar? Nessa vida de comunhão, nessa vida de oração, juntos. Porque senão você vai cair como os gregos caíram diante de Paulo quando ele estava lá e ele fez o milagre,
olharam para ele e falaram, mas esse é Júpiter, aquele ali coisa. E quando Paulo veementemente não aceitou, ainda bateram nele. Deram uma surra nele, já você não. Quando eles iam aclamar ele como Deus, porque Deus, eles dizem, né? Porque os deuses se fizeram homens e estão habitando entre nós. E quando Paulo não aceitou, Silas, acho que foi Silas, você tinha um outro com ele, eu não lembro. Mas quando eles não aceitaram o título, os homens, os mesmos homens, que foram o que aconteceu com Jesus, os mesmos que levantaram Jesus lá, foram aqueles que pediram depois para ele ser tudo bem, porque às vezes o milagre não é pra gente, é pra fortalecer a fé no outro, é pra gerar fé em outro, pra ver que aquilo é real. É tudo bem, o pessoal acha que ele é assim, ele não é assim. Então, a gente fica pensando. Porque eu vou te falar, seduz. Eu gosto de ser sincero, já passei por situações que realmente, quando você vê o poder de Deus operando ali, você vê Deus operando através da tua vida, aquilo seduz. Aquilo é uma luta muito interior, cara. Entendeu? Porque você, quando você vê aquilo acontecendo, você sente o poder de Deus passando. É uma coisa quase que perceptível passando através de você. Então aquilo pode gerar uma autoconfiança. É perigosíssimo. A gente tem N exemplos bíblicos disso. É perigosíssimo. Matar o Golias é interessante, mas lidar com a pós-morte de Golias é um perigo. Porque depois, irmão, não vai ter ninguém que vai olhar para você, ele não vai falar que você é o cara. Na primeira você fala assim, glória a Deus. Na segunda, glória a Deus. Na terceira, glória a Deus. Na quarta, glória a Deus. Na cinco, você vai assim, acho que eu sou o cara mesmo. É uma luta que eu estou falando. Estou falando pessoalmente, passei por isso. É uma luta. Porque as pessoas vão ficar falando aquilo. É uma coisa que você tem que lutar e lembrar, Senhor, mas foi o teu poder, foi o Senhor. O Senhor não permite que eu fique vaidoso. Não deixa Satanás entrar na minha mente. Sabe? Não deixa ele gerar isso, sabe? Porque por mais que a gente diga que não, aí, uma hora, uma falta de paciência ou de coisa, a gente já lidou por causa que a gente já está num patamar. Já faltou fazer porque já estou numa situação vivendo assim. Entendeu? Então, assim, é uma luta realmente assim, muito grande. Né? Davi orou isso, Senhor, livre-me da soberba da vida e serei livre de tão grande salvação. Satanás usou isso para tentar Jesus no deserto. É uma arma poderosíssima que o inimigo tem. E não tem jeito a não ser o que? Uma vida de cruz e uma vida de quebrantamento. Por isso Paulo fala, eu me alegro. E quando vem tribulação, o que ele diz? Ele se alegra. Era o jeito de Deus, né, ensinar para ele que a graça bastava. Não tinha jeito, até ele, Paulo, era um cara profundamente tratado por Deus, vamos colocar dessa forma, bem tratado mesmo. Ele falou assim, poxa, agora eu entendo que esse espinho foi me posto para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações que eu recebi. Gente, eu conheço um homem, não sei se em foi no terceiro céu. O cara prefere falar assim, me conta como nem fosse ele, porque tem situações que ele procura se preservar. Por quê? Porque aqui existe o quê? Tá? Que é o que a gente falou, essa natureza ela está aqui. É a soberba. Então assim, é essa luta, né? Então, assim, que o Senhor nos abençoe e o Senhor nos ajude nessa fase aí na fase dessa escolha de Matias, né? Uma coisa que é ali só para fechar, né? Você vê que talvez eles escolheram um discípulo do qual o Senhor havia projetado na verdade outro. Paulo fala que ele era como um apóstolo nascido fora do tempo. Talvez Paulo fosse o 12º a ser preenchido, não Matias, né? Muitos irmãos querem dessa forma colocar assim. Mas o que fica importante nessa segunda etapa do capítulo, assim, na minha percepção? Essa vida de oração. É como eles começaram. Tem a visão do Senhor. O Senhor está no centro. E depois o Senhor está no centro. A expectativa de que Ele vai voltar. Essa é a expectativa. Esse amor desse retorno diário. Uma vida de oração. Regar essa vida com o Senhor. Cumprindo o ID. E assim, eu acertei, louvado seja Deus. Eu errei. Senhor, obrigado pelo teu sangue que me lava, que perdoa o meu pecado. Obrigado, eu não mereço. É ter essa vida o mais autêntica, o mais sincera possível no nosso dia a dia. É tentar. Hoje em dia as pessoas pressionam muita gente a ter uma máscara, sabe? A ter uma coisa, forçam às vezes a gente a ter um comportamento, entendeu? Não, que o fulano, o pastor, o presbítero, eu sempre falo isso, você não vê na Bíblia isso. Você não vê falando, presbítero falando de tal, profeta falando de tal. Irmão Rafael,
irmão João, Rafa, irmão Nara. A responsabilidade no Senhor, qual é a sua responsabilidade, irmão? Pela graça eu pastoreio, pela graça eu ensino, pela graça eu evangelizo, pela graça de Deus o Senhor me deu um serviço profético. Mas assim, eu não sou o que eu faço. Eu sou o Rafael, seu João Senara. Eu não sou pastor, eu sou Rafael, ele é Rafael, ele é João Nara. Agora, temos um ofício no Senhor pela graça? Temos um ofício, cada um de nós tem um ofício, mas não somos o ofício. Quem você é? Eu sou o pastor João. Eu não sou isso. Eu sou Rafael, sou casado, tenho 5 filhos e tal, né? Mas você serve, não, eu sirvo o Senhor, no caso, nessa situação, não, eu sirvo no ensino, irmão, no pastoreio, então eu sirvo no ensino, o outro irmão, Nara serve na intercessão, o Rafa serve no socorro. É essa situação, ou seja, ter essa compreensão mais clara, discernir o corpo de Cristo, perceber realmente que somos membros de um corpo invisível. Temos congregações, como você colocou a parte prática, onde nos reunimos, nos comprometemos, criamos alianças, né? Temos aqui responsabilidade de cuidar uns dos outros, conhecemos mais as necessidades uns dos outros, aqui até para poder ajudar, colocar dessa forma, mas a gente tentar fugir um pouco dessa questão mais humana, legalista, e dar de alguma forma um pouco mais de energia na essência. Né? Meus amados,